Olá, meus queridos, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Eu, como todas as quintas-feiras, tenho essa aulinha com vocês. Nós vamos dar sequência ao estudo dos sinais de pontuação e explicarei as particularidades de cada um e em seguida vocês farão os exercícios, que são 3 questões. Estou muito feliz com alguns alunos que estão enviando a atividade, mas infelizmente ainda é pouco. São poucos os alunos dessa turma que estão enviando a tarefa. Então vamos lá, meus queridos, vocês podem, vocês são competentes, inteligentes. Vamos fazer a atividade enviar. Bem organizada, letra legível, cabeçalho preenchido. Está bem? Vamos estudar. Só lembrando que nós já estudamos, já vimos na semana anterior os sinais de pontuação, o ponto final, o ponto de interrogação, o ponto de exclamação e a vírgula. Hoje nós veremos os demais, que são 2 pontos, as aspas, as reticências, os parênteses e o travessão. Vamos lá? 2 pontos. É usado quando? Quando que eu vou utilizar os 2 pontos na minha escrita, na minha produção, no meu texto? A. Se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Exemplo, ele respondeu. 2 pontos. Eu vou introduzir aí a fala de um personagem. Então, eu coloco logo após a expressão respondeu os 2 pontos que me dão a entender a informação de que alguém, de que é uma pessoa, de que é um personagem, ela vai falar. Então, ela diz, não, muito obrigada. Então, essa é a primeira particularidade do uso dos 2 pontos. A segunda é que se você quiser indicar uma enumeração, se quer indicar uma enumeração, você também coloca os 2 pontos. Como assim, professora? Olha o exemplo. Quero lhe dizer algumas coisas. Então, ele vai enumerar o que ele vai dizer. Ele vai enumerar coisas. Então, logo após a palavra coisas, eu acrescento os 2 pontos, porque já me dá a entender essa enumeração do que vai ser dito. Olha as coisas que ele vai dizer. Não converse com pessoas estranhas, vírgula, não brigue com seus colegas e não responda à professora. Faltou um pontinho final aí, tá bom? Depois de professora. Então, observem que ele disse coisas. Quais foram as coisas? 3 coisas. Não conversar com pessoas estranhas, não brigar com os colegas e a terceira, não responder à professora. Então, muito tranquilamente, eu observo que os 2 pontos, ele tem essas 2 particularidades para ser utilizado. A primeira, em relação a introduzir uma fala, e a segunda, em relação à enumeração de coisas, de fatos, tá certo? Segundo, nós temos as aspas. Quando que eu vou utilizar as aspas? As aspas. A. Na citação de alguém. Quando você vai falar, vai escrever, precisamente, né? Você vai utilizar as aspas quando você vai escrever algo que alguém disse, que não é criação sua, que você pegou de determinada pessoa porque achou bonito, porque era interessante, porque conseguia expressar o que você não estava conseguindo falar, aliás, escrever. Então, você vai e utiliza-se desse recurso das aspas para citar o que alguém disse. Tá bem? Olha aqui o exemplo. Abre as aspas. Não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas aquele que consegue responder melhor à mudança. Fecha as aspas. Quem disse isso tão bonito e tão atual? Charles Darwin. Então, ele falou isso aí, não fui eu, Mônica, não foram vocês, foi Charles Darwin. Então, eu tenho que ser fiel ao que ele falou e para conseguir expressar essa fidelidade e também dizer, deixar bem explícito, que não sou eu que estou escrevendo isso, e sim o Charles Darwin, eu vou colocar as aspas. Está bem? No início e no final.
A segunda particularidade, quando forem expressões estrangeiras, neologismos e gírias. Então, eu vou colocar palavras que não são do meu dia a dia, que são de origem de outra nacionalidade, então eu vou colocar as aspas. Por exemplo, nada pode com a propaganda de outdoor. Outdoor não é uma palavra da língua portuguesa, então ela tem uma outra origem. Eu vou e coloco as aspas para identificar essa expressão estrangeira. Vamos à próxima. Reticências. As reticências é conhecida popularmente como os 3 pontinhos, né? Tia, os 3 pontinhos, as reticências. Elas são usadas para indicar supressão de um trecho, interrupção ou dar ideia de continuidade ao que se estava falando. Estamos pensando em algo, aí a gente faz uma fisionomia no rosto, deixa ali falando, deixa uma expressão, uma ideia de algo que deveria ser dito e não foi dito. Isso no verbal e no escrito. No escrito a gente utiliza-se dos 3 pontinhos, as reticências, exatamente para dar a ideia dessa continuidade do que estava sendo falado. Mas não foi falado, no caso, não foi escrito. Houve essa interrupção, houve essa supressão de uma informação. Então, fica no ar, popularmente dizendo, algo que deveria ter sido escrito e não foi. Vamos ao exemplo. E então veio um sentimento de alegria, paz, felicidade. E depois dessa felicidade poderiam ser ditos alguns outros sentimentos ou sensações. Algo mais poderia ser completado ou não quis ser expressado. Está bem? Eu gostei da nova casa, mas do quintal. Nessa outra informação, nesse outro exemplo, eu já mostro que ele gostou da casa, mas eu já dou a entender que do quintal não. Ele não disse não, não escreveu que não gostou, não tinha ficado satisfeito, não era bonito, mas nos deu a entender. Houve essa continuidade da informação que nos faz entender que ele não gostou do quintal. Está bem? Os parênteses. Para que eu utilizo? Eles são usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito ou para fazer simples indicações. Vamos no exemplo que fica melhor de compreender. O padre, abre o parênteses, aquele que conhecemos no cinema, fecha parênteses, fará aniversário hoje. Ou seja, meus queridos, há uma infinidade de padres, mas na conversa, os interlocutores nos deixam entender, com a expressão entre parênteses, que é aquele que eles haviam conhecido lá no cinema, ou seja, era um padre específico, que ambos conheciam. Então, esse parêntese, ele traz exatamente essa explicação do algo que foi dito, ou seja, sobre o padre. Está bem? Olha o segundo exemplo. São Paulo, abre o parênteses. Maior cidade do Brasil, fecha o parênteses, é uma metrópole de contrastes. Mais uma vez, eu poderia tirar essa informação que está dentro de parênteses? Sim, mas eu quero que vocês entendam que São Paulo é a maior cidade do Brasil, ou seja, eu estou dando uma informação a mais, eu estou explicando, eu estou deixando mais informativa a minha frase. Está bem? E o travessão? O travessão, que é esse tracinho um pouco maior, ele é indicado para quê? A mudança de interlocutor em um diálogo. Perfeito, nós vemos isso com muita tranquilidade nos nossos livros, que quando há um diálogo, há uma conversação, interlocutores, eles são identificados através de travessão. Então, assim, quais ideias você tem para a prova para revelar? Então, aí nós temos a fala de uma personagem. Não sei se serão bem-vindas uma outra pessoa, uma outra personagem está a falar. Não importa. O fato é que assim você estará contribuindo para a colaboração deste projeto. Então, nós temos 3 exemplos de interlocutores em um diálogo, ou seja, falas de
personagens, ok? Em uma outra informação a respeito do travessão. B. Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e do parênteses. Então, também pode desempenhar a função de vírgula e de parêntese, tá certo? Intercalando informações, orações. Olha aqui o exemplo. Precisamos acreditar sempre. Travessão, disse o aluno confiante, que tudo isso dá certo. Então, poderia ter aí uma vírgula, também poderia ter o parêntese, para separar essa informação que estão separadas por travessões. Olha o outro exemplo. Não haja dessa forma. Travessão. Falou a mãe irritada. Então, eu identifico aí que é a fala da mãe, pois pode ser arriscado. Então, mais uma vez, a travessão está separando, intercalando orações, informações e também desempenhando a função da vírgula e do parêntese. E o item C em relação à informação sobre o uso do parêntese. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. Eu estou a escrever algo e quero que esse algo, essa palavra, esse termo, ele fique bem visível, bem evidente. Então, eu vou e coloco lá um parêntese, um travessão. Diz assim: o prêmio foi destinado ao melhor aluno da classe. Perfeito, informação, mas eu quero tornar evidente esse melhor aluno. Opa, uma pessoa bastante esforçada. Então, eu endosso o que eu falei, o que eu escrevi, no caso, colocando aí o travessão para tornar evidente que era uma pessoa bastante esforçada. Ok? Olha o outro exemplo. Gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando. Certo. Mas eu quero deixar evidente que essa pessoa que está discursando é meu melhor amigo. Então, eu vou e coloco o travessão e ainda acrescento uma palavra ou expressão para evidenciar a informação, que no caso é meu melhor amigo. Espero que tenham entendido, tá bom? Agora a gente vai às questões. Copia no caderno as questões, responde com dedicação, tá bom? Vamos lá. Primeira, indique os sinais de pontuação usados para... Opa! Olha lá os 3 pontinhos, olha as reticências. O que eu quero dizer? Introduzir uma enumeração. Qual sinal de pontuação eu utilizo? Vírgula, ponto, exclamação, interrogação. Você vai escrever qual é o sinal de pontuação que eu utilizo para essa informação. B. Indicar a suspensão ou interrupção de uma ideia ou pensamento. Escreve qual é o sinal de pontuação. C. Destacar citações e transcrições. D. Substituir a vírgula na separação do vocativo. E. Finalizar uma frase declarativa com sentido completo. Então, você vai escrever embaixo de cada item qual é o sinal de pontuação que eu vou utilizar para cada uma dessas informações. 2. Indique a opção que apresenta erros de pontuação. Há 4 opções. Deixa eu não vai ler, que é para não facilitar muito. Vai ler e em seguida você vai marcar a opção, então só é uma, em que houveram erros na pontuação. Está bem? Lê com calma, presta atenção. Volta lá nas informações e faz a marcação correta. E a terceira e última questão diz assim: indique qual conjunto de sinais de pontuação completa as lacunas de forma correta. Nós temos aí um trecho com alguns espaços, nos quais vocês completarão com os sinais de pontuação adequado. Tem 4 opções, somente uma opção completa corretamente o trecho acima. Então, você faz a leitura, vou fazer a leitura bem, sem fazer nenhuma entonação específica, tá bem? Aí vocês vão somente marcar o item que completa corretamente e, consequentemente, completar com os sinais que estão relacionados a cada uma informação.
Na realidade, nada mais havia para fazer. Os assuntos foram falados, as dúvidas foram esclarecidas, os problemas foram evitados. Apesar disso, um enorme clima de mal-estar continuava a existir. Então, esse é o trechinho. Aí vocês vão me marcar, sinalizar quais são os sinais de pontuação que completam adequadamente esse trecho. Ok? Aqui nós concluímos nossa aula. Espero que todos fiquem bem e estejam bem. E mandem a atividade copiada e respondida até quarta-feira. A atividade ela é para ser enviada antes da aula seguinte. Ou seja, se nós temos aula todas as quintas-feiras, não vai mandar a atividade quinta de tarde, porque eu faço a correção na quinta pela manhã. Nem na sexta. Envia na quarta, até a tardinha à noite, sem problema nenhum, que a tia está lá verificando e pontuando. Está bem? Pois um abraço e até a próxima.